Vamos dar continuidade na nossa jornada no livro de Atos. Tem sido uma bênção para todos nós. Nos permite, assim como toda a Escritura, a fazer as reflexões necessárias e permitir que, de certa forma, nós possamos nos enxergar nessa história, é claro, com o entendimento do tempo presente. É muito importante, meus irmãos, que durante toda a exposição, seja ela toda a exposição da Escritura, que nós estejamos cientes que nós não estamos falando somente de uma história do passado, porque a palavra de Deus não passa. Temos sempre que olhar para a Escritura com o entendimento de que ela está nos lendo. E assim entrarmos nesse processo de aprendizado e de aperfeiçoamento em Cristo. A Escritura sempre está revelando a Deus e falando de nós. A Escritura é útil para toda boa obra, então ela é útil para falar ao seu coração hoje. Ela é útil e poderosa para mudar o que é necessário hoje. Para que possamos estar devidamente atentos a isso, crendo no milagre que é a Escritura e nos deleitando nesse privilégio que é poder ter a Escritura nas nossas mãos, o que não é o privilégio de todos os irmãos no mundo. Possamos fazer bom proveito disso e nos dedicarmos agora em conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Vamos então ao texto. Nós estamos em Atos capítulo 10. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês. Hoje nós vamos fazer ele em partes, então nós vamos ler ele em partes. Nós temos uma jornada razoavelmente grande hoje, então nós vamos fazer em partes, tá bom? Vamos lendo conforme a exposição vai acontecendo também. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Peço que quem pode que também se levante para termos a devida reverência à palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos até aqui por enquanto, podemos assentar, meus irmãos. Gosto sempre de relembrar aos irmãos que nós estamos diante de um livro belíssimo, que é Atos dos Apóstolos, no qual Lucas nos traz um relato histórico, mas também um relato teológico sobre como o Espírito Santo capacitou os discípulos para que a igreja se desenvolvesse, como o Espírito Santo capacitou os discípulos para que eles pudessem lançar este fundamento da fé no qual nós estamos alicerçados hoje. E dentro deste relato de Lucas, além dos detalhes e da
e da precisão que Lucas aplica e de destaques que ele faz acerca de alguns acontecimentos, nós conseguimos então ter essa obra-prima em nossas mãos, onde podemos constatar de forma muito clara a soberana vontade de Deus agindo sobre os discípulos, o propósito de Deus, que é a igreja sendo estabelecido. Propósito este no qual que define o que é ser cristão. Não há como ser cristão sem essa realidade de igreja forjada em nós. Não há como ser cristão e não ser igreja, porque a igreja é o povo de Deus. A igreja é o cumprimento daquilo que foi dito a Abraão lá atrás, que todos os povos da terra seriam abençoados. E nós vemos desde o início, do livro de Atos, o empenho dos apóstolos, aqui até neste momento mais Pedro e depois Estevão, que nos dá uma exposição clara do propósito de Deus quanto à igreja. E ambos são perseguidos, no caso de Estevão, morto, apedrejado. No último domingo, nós vimos que Pedro está em Jope. E o que acontece ali? Nós estamos aqui depois de dois acontecimentos muito impressionantes, que são dois milagres que o pastor Marcelo nos trouxe na última reunião. Então, Pedro ali é chamado, encontra um homem chamado Enéas, e ele, que é um homem que estava paralítico há mais de 8 anos, e ali no nome de Jesus Cristo esse homem é curado. E também acontece um outro acontecimento, acontece um outro fato, onde uma discípula chamada Tabita, ele usa o nome de Dorcas também, está doente, morre, Pedro é chamado, e ali ele ora por essa mulher, e ela é ressuscitada no nome de Jesus. Então nós estamos aqui pós dois fatos extraordinários, operados pelo poder do Espírito Santo, via o apóstolo Pedro. Jope é um lugar assim interessante, porque aqui eu trago assim para título de curiosidade, mas não há assim coincidências, no reino de Deus. Jope é justamente o lugar onde a Bíblia nos traz o relato de Jonas, quando Jonas está na sua inútil fuga de Deus, Deus dá uma missão para Jonas, para que ele pregue em Nínive, e Jonas não cumpre essa missão de imediato e tenta fugir de Deus, e tenta não cumprir essa missão, desobedecer a Deus, e é justamente em Jope que ele vai pegar o barco, é ali que ele vai embarcar nessa sua inútil fuga, e aí acredito que a maioria conhece a história de como Deus trouxe Jonas de volta para cumprir a missão, depois de ter estado 3 dias dentro do grande peixe. Curioso é que Pedro será enviado também para gentios a partir daí, que é o que nós vamos ver aqui, o início desse relato hoje. E para onde Jonas também foi enviado, também não era uma terra de não-judeus. Então nós temos aqui, para título de curiosidade, essa realidade onde nós estamos falando do mesmo lugar, e também de destino de um povo não-judeu. Aqui também nós veremos que a salvação em Cristo, ela não se limita a uma etnia. Isso vai ficar mais claro no decorrer da exposição de hoje. Ela não é só para Israel, ela não é só para judeus, como eu citei, a promessa dada a Abraão é que todas as nações seriam abençoadas. Mas nós sabemos ao longo da história do quanto
que houve um processo onde Deus formata um povo, dá a ele uma lei, dá uma identidade, estabelece regras, estabelece ritos. E isso dá uma identidade a esse povo. Mas o que acontece ao longo do tempo? Israel muitas vezes se esquece que essa promessa não se limitaria só a eles. E desenvolve toda uma cultura, todo um modo de pensar exclusivista. E isso está no coração de todo judeu, principalmente naquela época. E aqui nós vamos ver como Deus e os meios que Deus irá utilizar para que essa realidade comece a mudar e a promessa dada a Abraão comece a ser cumprida por intermédio da igreja e por intermédio do apóstolo Pedro. Bem, depois dessa breve introdução, o texto fala sobre um centurião chamado Cornélio. E Cornélio, ele nos apresenta uma imagem um tanto diferente de um centurião. Um centurião romano, uma das características dele é a sua fidelidade ao imperador romano, a sua fidelidade a Roma. E nós vemos isso, inclusive, em outro relato, no Evangelho de Lucas, neste caso aqui, também, que envolve um centurião, para a gente entender assim, um pouco melhor como era o raciocínio de um centurião romano. Eu vou ler aqui Lucas 7, versículos 6 a 8, onde narra uma outra história que também envolve um centurião, só para nos ajudar aqui a compreender um pouco de como Cornélio pensa, ou as características de um centurião romano. Em Lucas, no Evangelho de Lucas 7, nós lemos o seguinte: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Então aqui, o contexto aqui é justamente onde um servo deste centurião, aqui do Evangelho de Lucas, estava doente, e essa informação chega até Jesus, e quando Jesus está a caminho da casa desse centurião, essa mensagem chega até Jesus. No restante do texto, Jesus vai falar, inclusive, que nem em Jerusalém ele viu uma fé como esta. Ou seja, uma das características de um centurião é a sua autodisciplina, sua fidelidade e obediência. Então, Cornélio tem esse perfil. Tá? Mas o texto nos traz algumas características que nos chamam a atenção. Primeiro é que o texto nos diz que ele é temente a Deus. E que ele, com toda a sua casa, ou seja, sua casa é temente a Deus, e ele fazia esmolas ao povo, e contudo, orava a Deus. E de contínuo orava a Deus. Então nós temos um soldado, vamos colocar assim, romano, e nós sabemos que as características religiosas de Roma são de adoração a deuses pagãos, e ele é um homem que teme a Deus, ele é um homem que ora a Deus. Isso já nos salta os olhos. Essa expressão temente a Deus, ela é relacionada a uma categoria específica de homens dentro do ambiente do judaísmo. Então, temente a Deus significa que ele é um gentil, ou seja, um não-judeu, mas que se associava ao judaísmo, que tinha que admirava o judaísmo e adotou o judaísmo, mas em partes. Ou seja, o temente a Deus era aquele que orava, estava presente nas sinagogas muitas vezes, mas não era circuncidado.
Ele até tinha um certo respeito às leis alimentares, mas nem sempre. Então ele era tipo um judeu de segunda classe, de segunda categoria. Era assim que, inclusive, os judeus olhavam para ele. Tá? Apesar de, no texto, nós vamos ler que ele tinha, sim, o respeito da comunidade judaica, mas ele não era, assim, um judeu puro sangue, vamos dizer assim. Uma outra realidade que havia também nesta época eram os prosélitos. Os prosélitos são uma outra categoria de praticantes do judaísmo, que eram gentios, ou seja, não judeus, mas que abraçavam toda a prática judaica. Eles eram circuncidados, participavam das festas, obedeciam às regras alimentares, respeitavam o calendário. Então existe uma diferença entre o prosélito, que é aquele que abraça, é gentil, mas abraça toda a fé judaica, e tem o temente a Deus, que simpatiza com o judaísmo, ora para o Deus único, né? Ele tem uma fé monoteísta, mas ele não pratica toda a fé judaica. Então esse era Cornélio. O exército romano, ele era organizado em legiões. Então, assim, uma legião ela tinha 6.000 homens. E essas legiões eram compostas eram divididos, esses 6.000 homens, eles eram divididos em 10 grupamentos de 600 pessoas, 600 soldados, né? Esse grupamento, essa divisão, era o que se chamava de corte. Por isso que no texto nós lemos aqui que ele era centurião da corte chamada italiana. Então ele estava entre uma dessas cortes. E um centurião tinha sobre o seu governo, digamos assim, a sua autoridade, de 90 a 100 soldados. E aí chama a atenção porque é o seguinte: um soldado romano, ele tem no exército uma relação religiosa. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Resurrection, é um filme excelente, quem puder ver, acho. Ele é um filme que traz a perspectiva de um romano, de um centurião romano, e no contexto do filme ele recebe uma ordem de encontrar o corpo de Jesus. Meu spoiler vai só até aqui. Vejam o filme, né? Mas tem uma cena nesse filme, vou dar mais um spoiler, né? Que tem um grupamento romano chegando em Jerusalém. Irmão, é uma barulheira, uma bateção de tambor, uma bandeira gigante, entendeu? Uma gritaria, né? Tudo em ordem. Por quê? Porque um soldado romano, ele adora o estandarte, aquela bandeira que identifica o seu grupamento. Para ele é como se fosse um deus, ele morre por causa daquele estandarte lá. É o estandarte que vai à frente nas batalhas do exército romano. Então, um centurião que abraça a fé judaica, apesar de haver situações como essa, como nós vimos aqui no Evangelho de Lucas, é um ponto fora da curva. Então esse era Cornélio. Acontece então que um outro ponto interessante aqui também é o seguinte: o texto diz que ele dava esmolas ao povo. Era um homem caridoso, que exercia a caridade. Essa palavra povo aqui, ela não está relacionada a qualquer povo, é o povo judeu. Então o que esse texto está dizendo? Que este homem ele era benigno com os judeus que passavam por necessidade. Judeus em situação difícil eram ajudados por esse centurião romano. Então, é um ponto interessante aqui de se observar. Tá? E aí acontece então que este homem, na hora nona, que é uma hora dentro da rotina judaica, vamos dizer assim, é a hora de orações, né? É uma das horas de orações, que é por volta de 3 da tarde. Cornélio, então, tem uma visão. E aí o texto nos diz que ele tem essa visão
de forma muito clara. O texto diz: este homem observou lá no versículo 3, claramente, durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo. Então, claramente, Cornélio recebe essa visitação e recebe uma ordem. E a ordem que é dada para ele é que ele tinha que enviar homens. Aí, primeiro, antes dele receber a ordem, nós temos aqui o comportamento de Cornélio. E todas as vezes que a Escritura fala dessa intervenção de Deus por meio de anjos, a expressão sempre vai ser essa, uma expressão de temor. Então, Cornélio está temeroso, ele está numa posição de temor e pergunta ao Senhor do que ele quer, o que é. E aí o anjo diz que as orações e as esmolas de Cornélio subiram para a memória de Deus. Aqui é importante deixar claro o seguinte, que o fato do anjo dar esse relato sobre a ação de Cornélio não significa que Cornélio tem alguma posição especial para Deus. E nem que Cornélio estava numa condição de filho de Deus, ou de salvo. A prova disso é a ordem que o anjo vai dar. Então, quando nós pensamos na soberania de Deus e de que não há nada na história que Deus já não tenha determinado, o fato é que essa realidade acerca de Cornélio é a graça de Deus o alcançando, e Deus agora vai viabilizar um meio para que ele de fato se torne filho, para que de fato ele seja, aqui no dia de hoje nós não vamos ver ainda até o final, mas de fato que o evangelho chegue até Cornélio. Então, o fato dele dar esmolas, o fato dele orar, o fato dele praticar o rito judaico, não lhe dá qualquer privilégio e não lhe dá qualquer posição diferente. Na verdade, o que acontece é que ele começa a experimentar aqui a graça de Deus sobre ele, sobre a casa dele. É interessante lembrar aqui também que caridade nesse tempo, numa sociedade greco-romana, não era visto como um sinal de virtude. Ajudar o outro sem receber nada em troca, na sociedade greco-romana, não era algo visto como algo virtuoso, algo elogiável. Nessa época, o conceito greco-romano de qualquer suporte a alguém envolvia algo em troca. Ou um valor realmente espécie, ou um louvor público. Então, o cara ajudava o outro, mas esperando que ele falasse para alguém, que aquilo mudasse a posição dele na sociedade, enfim, ou até viesse um pagamento depois. Esse era o pensamento grego-romano. Então, quando o texto fala que Cornélio praticava essa ação de socorrer, de dar esmolas ao povo judeu, o que Cornélio está fazendo é praticando aquilo que a lei judaica determinou. E que quando Jesus chega e olha para o contexto das sinagogas e dos fariseus e dos escribas e lhes faz exortações duras, é justamente porque eles não estavam praticando como deveria. Mas nós temos aqui um gentil executando essa prática conforme a lei judaica determinava. Então nós percebemos que é importante ver como, de fato, a lei de Deus traz uma identificação para o seu povo. E, de fato, os torna distintos dos demais povos, que eram politeístas, que tinham esse conceito, como eu coloquei aqui, de que não há essa ajuda ao próximo sem nada em troca. Então, Cornélio, de fato, ele abraça algumas práticas,
mas ainda não era suficiente. Mas ele está aqui, realizando essa prática. Bem, então, quando Cornélio recebe a ordem, uma outra característica interessante é que o anjo fala com ele, ele recebe a ordem de chamar Pedro, né? Pedro está onde? Em Jope. Depois de ter operado aqueles milagres que a gente falou, ele ficou na casa deste homem, né? Então o anjo fala, né? Dá o endereço para ele, ó, vai lá e chama Pedro neste lugar aqui. E aqui nós vemos um pouco da característica do centurião. Da mesma forma como nós observamos lá no Evangelho de Lucas, o que acontece agora? Cornélio não pergunta por quê. Cornélio não faz a mínima ideia de quem é Pedro, o que ele vai fazer. Qual é a resposta de Cornélio? Assim que o anjo se retira, ele chama seus domésticos, um soldado piedoso. Soldado piedoso significa o quê? Que era outro gentil temente a Deus, na mesma condição de Cornélio. Conta a eles o que aconteceu e envia para Jope. Cornélio não sabia quem era Pedro, o que ele ia fazer, mas ele prontamente obedece. Então os mensageiros são enviados neste ponto aqui. Vamos lá, vamos seguir no texto agora. Atos 10, vamos ler dos versículos 9 ao 16. Depois que Cornélio então tem essa visão, né? Agora o texto vai se voltar para Pedro. No dia seguinte, indo eles caminhando, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhes um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos até aqui por enquanto. Então, Cornélio envia os homens, e o texto nos diz que enquanto eles estavam indo, vai acontecer outra coisa com Pedro. Pedro, ele estava no eirado por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Então é a oração do meio do dia. E o eirado é a parte de cima da casa. Era muito comum naquela época que as casas tivessem telhados planos, né? E o acesso geralmente era por uma escada externa. Então o que Pedro está fazendo? Ele está fazendo aquilo que ele aprendeu com Jesus. Ele se retira para orar, mas também está respeitando uma rotina judaica. Pedro era um judeu praticante. Usar um termo aqui entre aspas, puro sangue, que observava tudo. Então ele se retira para orar. Meio-dia, estava com fome. Só o que acontece? Ele estava com fome e quis comer. E o texto nos dá o detalhe de que, enquanto ele preparava a comida, ou seja, tinha alguém nessa casa preparando comida para Pedro, ele teve então, sobreveio sobre ele um êxtase. Êxtase, meus irmãos, não é
não traz o sentido que a gente geralmente usa quando se trata do português, né? Ele é uma realidade extraordinária, sobrenatural, mas que não foi provocada por Pedro. Ele estava orando. Ele não estava ali fazendo um rito, buscando acontecer algo extraordinário com ele. Ele estava orando. O que Pedro queria mesmo era comer. Ele estava com fome. Mas acontece que ele entra nesse estado, ele é tomado nesse estado, que não é provocado, né? E aí ele tem uma visão. Então nós temos Cornélio um dia antes tendo uma experiência com um anjo que lhe dá uma ordem, e no outro dia tem Pedro agora tendo uma visão. E no plano soberano de Deus nós vamos ver como essas coisas vão se encaixando. Nessa visão, Pedro vê então um céu aberto e desce na frente dele como um lençol, um monte de animaizinhos lá, toda só de quadrúpede, réptil, aves. E ele ouve uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas tem um problema no que está dentro desse lençol. Pedro é um judeu praticante e na lei judaica existem regras alimentares. E essas regras alimentares, elas não estão lá somente para determinar o que se pode ou não pode comer. Elas estão lá para distinguir o povo. Então, Deus estabelece essas leis. Nós vamos ler com mais detalhes sobre isso em Levítico. Deuteronômio fala um pouco disso também, tem um pouco em Números, enfim. Na lei mosaica nós temos essa realidade, onde determinados alimentos não podem ser consumidos, e existe regra de preparo, tem toda uma circunstância. Então Pedro dá uma resposta que é meio contraditória e meio estranha, porque ele fala assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então imagina o seguinte: Deus fala algo e ele disse não. É inimaginável alguém dizer não para Deus. Mas Pedro não está fora de si, ele está perplexo, ele está em êxtase, mas ele também está tomado ainda de toda essa carga da lei judaica que ele aprendeu e viveu. E quando Pedro faz essa afirmação, né, e é estranho porque, para nós, né, lendo assim, pô, como é que ele fala não para Deus? Como é que é isso? Né? Pedro estava buscando ali ser obediente à lei que ele aprendeu. Mas nesse estado de êxtase, ele meio que não considera um monte de coisa. Primeiro que Deus não tenta ninguém. Então não dá para dizer que foi um teste, né? Deus não faz isso. Mas nesse estado que ele estava, ele recorre àquilo que ele sabe, né, e apresenta para Deus. Essa expressão que Pedro utiliza aqui também nos lembra uma fala de Ezequiel. Em um dos vários momentos que a gente lê na Escritura que Deus está punindo Israel, Ezequiel também usa esse mesmo termo, né? Ou Pedro usa o mesmo termo de Ezequiel, onde ele se defende, informando que ele não come coisa impura. O que estava acontecendo no contexto de Ezequiel é que uma dos períodos onde Deus está punindo Israel, Deus pune Israel para preparar alimentos de uma forma diferente do que a lei estabelecia. E aqui é um negócio bem estranho, porque para nós, né? Aliás, é estranho de qualquer jeito, porque o alimento, Deus estava ordenando que o alimento fosse preparado lá nesse contexto de Ezequiel,
sob esterco humano. E aí Ezequiel se defende: Deus, mas eu nunca quebrei a sua lei, eu nunca quebrei essa lei. Então, o que Pedro vai trazer é essa mesma fala, de que ele não poderia comer o que Deus estava trazendo para ele, porque ele nunca tinha quebrado a lei alimentar. Mas essa lei alimentar, como eu disse a princípio, ela tem um peso muito maior do que só comer. Ela tem um peso de separação do povo de Deus, que distingue o povo de Deus, né? Um dos exemplos que nós vemos no Velho Testamento é Daniel, por exemplo. Daniel, ele se torna notável porque ele se recusou a comer os manjares, as comidas do rei, e a beber do vinho do rei, que eram alimentos que eram oferecidos a deuses pagãos. Em Êxodo também nós vamos ter alguns alertas da parte de Deus para que o povo não se associe com povos que não, pessoas que não são judias. Por quê? Porque sempre havia o risco daquele alimento ter sido oferecido a ídolos. Então o cenário é o seguinte: o judeu não podia entrar na casa de ninguém que não fosse judeu para comer, para ter uma comunhão, né? Para comer junto, porque tinha o risco daquele alimento ter sido oferecido a ídolos, então ele não podia se associar com não judeu. Nós temos também exemplos aqui, eu vou trazer só a título de conhecimento mesmo, né? Nós temos alguns textos apócrifos, que um texto apócrifo é um texto que não é inspirado por Deus, não está no cânon protestante, é um texto utilizado mais como referência histórica, né? E nós temos também alguns exemplos nesses apócrifos, nos livros de Tobias, de Judite, de Macabeus, que falam também de como eles defendiam a sua fé por meio dessa lei de alimentos, tá? Então, o que precisamos entender é que essa reação de Pedro meio inconsequente, vamos dizer assim, né? Ela tem uma explicação, que é justamente todo o peso que a lei alimentar possuía, e o quanto Pedro ainda estava preso nisso. Ele está nesse processo, né? É interessante que Pedro é aquele que abre a porta para o evangelho chegar aos gentios, né? Ele passa por esse processo, mas o apóstolo para os gentios será Paulo. Mas Pedro é que começa esse processo, ele que abre essa porta. Então, Pedro então ainda estava preso a essas leis cerimoniais. E aqui o ponto é o seguinte: isso acontece 3 vezes. Da mesma forma que Pedro parece que precisa de 3 vezes. Mas eu não julgo, porque eu precisei de muito mais vezes para entender algumas coisas. Então, quem sou eu, né? Mas enfim, quando Jesus, né, traz Pedro para o prumo de volta depois da ressurreição, também Jesus pergunta para ele se ele o ama. 3 vezes. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus estava ali tratando o coração de Pedro. E aqui acontece a mesma coisa. E aqui nós temos o destaque para uma afirmação, que está lá no versículo 15. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Pedro vai usar em cima, na fala dele, na defesa dele, comum ou impuro. Porque o que acontece? Se o gentio come algo que é impuro, e no raciocínio judaico, no raciocínio da lei, aquela pessoa se torna impura também. Então, o que Deus está fazendo com Pedro aqui é deixando claro para ele que essa lei não faz sentido mais em Cristo. Que aquilo que Deus purificou não pode ser considerado impuro. Não é só a questão do alimento, é a questão do povo.
Um judeu nem recebia um gentil na sua casa, não tinha esse contato. E aí nós temos um empecilho muito complicado para que o evangelho chegue até os confins da terra. Como que o evangelho vai chegar até os confins da terra se ele está preso nessa realidade? Então começa esse processo de tratamento do coração de Pedro nesse sentido. Um ponto importante aqui, meus irmãos, nós precisamos entender e compreender que Jesus, ele estabelece o princípio verdadeiro do que como o homem é contaminado. Isso está lá em Marcos, quem quiser abrir comigo, Marcos no capítulo 7. Deixa eu só marcar aqui, que eu não sei se essa tradução que eu copiei aqui é igual a minha. Deixa eu voltar aqui. Vamos passear um pouquinho na Bíblia aqui, vamos lá. Marcos, capítulo 7, vou ler um versículo, depois vou soltar alguns. No versículo 15, Jesus diz o seguinte: nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. E aí, lá nos versículos 21 e 23, o Senhor diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, não é o que ele come que contamina. A lei alimentar ela era necessária, ela tinha um fim, ela tinha um propósito. Porque Deus estava formatando esse povo. Mas a partir do momento que a realidade da igreja visível começa a existir por meio de Jesus, essa separação já não há. O povo de Deus do Velho Testamento sempre, apesar dessa separação, Deus tinha um fim com esse povo. Eles tinham que ser farol para o mundo. Mas nós vemos que quando Jesus pisa na terra, eles estão parte corrompido e parte fechados. Mesmo assim, nós temos aqui o caso de um centurião que abraça a lei judaica. Então não é o que está fora que contamina, mas é o que está dentro. E essa realidade passa a ficar mais clara para Pedro a partir daqui. Então toda essa realidade, essa afirmação que é feita para Pedro 3 vezes, é uma preparação para essa missão que chegaria. Lembra que tem os enviados de Cornélio chegando? Pois é, isso está acontecendo enquanto eles estão chegando. E aí eles chegam. Vamos lá, versículo 17. Então entende, essa lei cerimonial, essa lei alimentar, ela é abolida. Haverá uma discussão, em certa medida, quando o apóstolo Paulo vai tratar dessa questão de comer carne sacrificada a ídolos em Coríntios, mas é uma questão de consciência. E não mais de ser contaminado ou não, de ser impuro ou não, de não poder ter contato com aquele povo ou não. Não é isso. Claro, se alguém chegar para você e falar, tá aqui, ó, um frango da encruzilhada, come. Não, não. Mas não tem nada a ver mais com essa questão de contaminação. Não é isso. O que era uma prática judaica de separação por causa da lei. Vamos lá, então. Versículo 17. Enquanto Pedro estava
perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, tendo alguns irmãos dos que habitavam em Jope. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. Até aqui. Então, meus irmãos, enquanto Pedro estava lá processando essa visão, tentando entender o que estava acontecendo, chega 2 homens. Os 2 homens que foram instruídos lá pelo GPS do anjo, né? Na beira do mar, na casa dessa pessoa, vai procurar lá um homem chamado Simão, de sobrenome Pedro. Eles chegam à casa e, então, Pedro, ainda nesse estado de processar tudo aquilo, o Espírito fala com ele que chegou 2 homens que ele devia receber. E aqui nós começamos a ver o início dessa mudança em Pedro. E o início da mudança do contexto da igreja como um todo. Porque até o momento, o que nós temos? A igreja lidando com judeus, a igreja lidando com judeus helenistas, mas eram judeus da dispersão, provavelmente alguns prosélitos, e agora vai chegar o momento dos tementes a Deus. E mais na frente vai ter gentil mesmo, aqueles que não têm nenhuma relação com o judaísmo. Mas começa aqui o processo. O fato de Pedro receber esses homens já é uma evidência de que ele começou a entender a visão que ele teve. Porque um judeu não receberia. Estes homens também são gentios. Um outro detalhe importante é que ele não só recebeu, ele hospeda eles. Ou seja, agora eles estão no mesmo ambiente. Para o raciocínio judaico, isso é uma bomba, sabe? É algo extraordinário. Ele está agora no mesmo ambiente daqueles que outrora considerava impuro. Mas ele hospeda estes homens. E é claro que Pedro, antes de hospedar, faz um mini interrogatório, né? Sou eu, o que vocês estão querendo, né? E aí os homens dão um relato sobre Cornélio. E aqui é interessante nós considerarmos o porquê que Pedro hospeda. O relato que os homens dão sobre Cornélio, de que ele é um homem reto, que é um homem que tinha apreço, né, que era apreciado pela comunidade judaica, né, eles dão um bom testemunho sobre Cornélio, mas não é esse bom testemunho que convence Pedro, mas sim o entendimento da visão que ele teve, daquilo que foi revelado a ele por meio do Espírito. Então não é, digamos assim, o bom fazejo de Cornélio, não é ser bom praticante de uma religião, não é o cumprimento, o ritual que convence o apóstolo, não. Mas sim a realidade de que aquilo que Deus purificou não considere comum.
Não é pelo mérito de Cornélio ser benquisto na comunidade judaica que proporciona esse momento. Mas sim a realidade que está começando a ser compreendida por Pedro neste momento. Então, nós lemos aqui no versículo 23, aliás, antes, no 22, quando eles ainda estão falando sobre Cornélio, eles deixam claro que eles estão ali enviados por Cornélio, que foi instruído por um santo anjo. Ao mesmo tempo que, enquanto Pedro processava tudo aquilo que ele tinha visto, o Espírito fala para ele: recebe, porque foi eu que enviei. Então Pedro está vencendo a sua resistência, mas também está seguro do que está fazendo. No versículo 23, Pedro então os convida, os hospeda, e no dia seguinte ele vai ele começa nessa jornada até Cesareia, que é onde está Cornélio. E aqui estão os detalhes interessantes. Primeiro que ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho com aqueles homens. Vai com ele alguns irmãos judeus. Pedro não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele sabe o seguinte: eu vou entrar na casa de um gentil. Isso me será cobrado lá na frente. Ele sabe disso. Então o que Pedro está fazendo? Leva testemunha. Isso será, de certa forma, lindo, porque haverão testemunhas que irão ver o que há de acontecer aqui nesse momento, né? Quem já leu a carta de Atos sabe o que acontece, mas aqui eu vou fazer um pequeno mistério, porque nós só vamos saber o que acontece na casa de Cornélio no próximo culto. Mas Pedro leva as testemunhas para que vão com ele até, e essas testemunhas habitavam em Jope, né? Essas pessoas habitavam em Jope, e ele leva em sua companhia para essa jornada a Cesareia. Bem, eu gostaria aqui, nesse final, de que nós pensássemos um pouco. Eu tenho algumas aplicações aqui para a gente pensar. O primeiro ponto é sobre a ação de Cornélio. O bom testemunho de Cornélio indica algo para nós também, que a prática da caridade, conforme Cornélio fazia, ele estava fazendo como Jesus fazia. E essa prática não foi abolida no Evangelho, muito pelo contrário. Ser generoso, ser caridoso, abrandar a dor no mundo é missão da igreja. Não há qualquer relação de barganha nisso. Um salvo, ele não ama o próximo, ele não ajuda o próximo esperando algo em troca. Ele exercita a verdadeira caridade porque ele foi amado primeiro. É uma ação de gratidão a Deus. Deus me amou primeiro. Eu fui encontrado. Deus me chamou primeiro. Então é uma ação daquele que de fato está cheio do Espírito Santo. Generosidade é uma característica de quem está cheio do Espírito Santo. Jesus afirma que os pobres sempre estariam na igreja, sempre estariam entre eles. Porque o mundo, meus irmãos, ele só não se deteriora de vez por causa da igreja. Eu não estou falando só de uma assistência social, eu estou falando de um pilar moral, de um farol moral, que no meio das trevas desse mundo aponta para a verdade de Jesus Cristo.
E é por isso que esse mundo não vai embora de vez. A igreja é o sal que conserva, que retarda esse processo de apodrecimento do mundo. Uma outra realidade para refletirmos. A Bíblia fala que as orações de Cornélio subiram à memória de Deus. Orações, meus irmãos, nunca é um tempo de menor valor. Muito pelo contrário. Nós cremos num Deus de perto, num Deus que nos ouve. Deus ouve as nossas orações. Mas nós sabemos que muitas vezes a dor é grande. E pode passar essa armadilha na nossa cabeça de que Deus não está nos ouvindo. Mas Deus nos ouve, meus irmãos. A perseverança na oração, que no contexto judaico muitas vezes era algo mais... Não em todo o judaísmo, não podemos falar de todo o judaísmo, mas naquilo que Jesus repreende, que nós lemos na Escritura, essa ação mais mecânica, ou uma ação de uma falsa virtude, como Jesus repreende, para que não ore soltando, chamando a atenção de todo mundo, como também é na prática do jejum, e na prática da esmola, ou seja, do cuidado com o próximo. Mas essa prática, meus irmãos, ela é feita com honestidade, sentimentos sinceros. O pastor Marcelo fala muito sobre isso, é algo que me chama a atenção há muitos anos. É se eu tenho profundos afetos a Deus. Nós não podemos ter uma relação com Deus como se fosse da mesma maneira que os pagãos, onde não há uma relação de gratidão verdadeira, de afeto sincero. Nós não estamos diante de algo que não ouve, ou que não fala, que não sente. Não, nós estamos diante de um Deus bom, zeloso e irado contra o pecado. Ele nos ouve. Toda perseverança na oração, meus irmãos, é necessária. Outro ponto importante, que apesar do testemunho de Cornélio, ele ainda não, ele precisa de Jesus Cristo, ele não conhece Jesus Cristo. As obras não são suficientes para a salvação. E há muita gente fazendo boas obras. E isso não significa que são filhos de Deus. Há muitos ateus fazendo boas obras. A graça comum de Deus, ela é exercida por Deus. Então, meus irmãos, buscar a Deus, clamar a Deus, não é uma ação somente daquele que está numa condição social mais difícil, ou aquele que está imerso numa situação de drogadição. Não depende de qualquer estrutura social. O que a palavra de Deus nos revela é que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Não interessa as obras que façam. E a bênção da vida de Cornélio aqui não é o bom testemunho em si, ele tem seu valor, mas Cornélio está sendo abençoado porque o evangelho chegará na casa dele, chegará a ele. Porque a graça de Deus alcançou. Pense, meus irmãos, a graça de Deus alcançou a sua vida. De forma análoga, um Pedro chegou na sua vida para pregar o evangelho. Você tem sido Pedro de quem? Ou não teve alguém que pregou o evangelho para você?
A graça de Deus chegou na sua casa, chegou na sua vida, para que chegue a outros. As obras não são suficientes, mas a fé sem obra também é morta. Essas coisas não são, uma não anula a outra. Como há muitos anos afirmamos aqui, fazemos porque somos salvos. Nós não fazemos para sermos salvos. Não há nenhuma obra que vai, assim, me dar um pontinho a mais com Deus. Não, meus irmãos. Fazemos porque Ele nos amou primeiro. É isso. É uma ação de gratidão a Deus. Cornélio precisava saber. Pense, Cornélio ele praticava o judaísmo. Ele sabia que havia a profecia do Messias. Ele precisava saber. Deus concede a ele a graça de saber. No restante do texto aqui nós vamos ver na próxima reunião. Mas ele precisava saber que o Messias veio. Que ele foi morto, crucificado e que ele ressuscitou. E agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Somente a fé em Jesus Cristo pode salvar o homem. O problema do pecado só pode ser resolvido pela fé em Jesus Cristo. Um outro ponto que o texto nos deixa claro de como o Evangelho se desenvolve. Vai se desenvolvendo aqui. O Evangelho é para todos os povos, para todas as nações. A ordem até os confins da terra. Então não há espaço para qualquer tipo de preconceito na fé cristã. Nenhum. Então aquilo que está sendo quebrado no coração de Pedro, não pode haver também no nosso. Não há distinção. A verdade de Jesus Cristo tem que chegar a todos. Todos precisam ser alertados da ira vindoura de Deus e da salvação pela fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, imagine que você está lá numa praia e tem uma onda muito grande vindo, um tsunami vindo. Só você está vendo, nesse meu exemplo esdrúxulo aqui. O que você vai fazer? O que você deveria fazer? Gritar para todo mundo ouvir. E nesse meu exemplo você também conhece um abrigo. É isso que a igreja é. Esse grande megafone alertando a todos que o mal não irá prevalecer e que o Senhor despejará sim a sua ira sobre este mundo e que a única forma de se livrar disso é pela fé em Jesus Cristo. Para todos os povos. A fé cristã chama pecadores ao arrependimento, para a reconciliação com Deus. Essa é a nossa missão. Eu tenho passado assim, alguns tempos difíceis em relação ao meu irmão. Vocês conhecem a história, a maioria de vocês. Mas o que pode de fato ajudá-lo é arrependimento. O que pode ajudar qualquer um neste mundo é arrependimento. A igreja precisa sempre deixar claro isso. Não existe evangelismo sem o alerta da necessidade do arrependimento.
Cornélio tem um bom testemunho, mas a mensagem que vai chegar para ele é o seguinte: arrependa-se. Creia no Senhor Jesus Cristo. É independente do que a pessoa é, da sua posição social, dos bens que ela possui, do país que ela nasceu, isso não importa. Então é isso que está sendo quebrado no coração de Pedro, também aqui nessa parte que nós lemos. Alguns, meus irmãos, acusam de forma leviana o cristianismo de intolerância. Como? Se a ordem é para chegar a todas as nações. O que acontece é que há falsos mestres, que muitas vezes querem criar esses silos, que querem criar realidades de privilegiados. Mas não, meus irmãos. O que acontece muitas vezes é que se confunde o nosso empenho em anunciar a verdade do Evangelho como intolerância. Se eu tenho uma fé, meus irmãos, a minha fé está certa e todas as outras estão erradas. Isso é inerente a ter uma fé. Agora, é claro, isso será feito com respeito. Por quê? Porque aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Onde, em qual religião tem isso? E são os cristãos que são massacrados no mundo há mais de 2000 anos. E só cresce a perseguição. Mas esse empenho, meus irmãos, de anunciar o Evangelho para todos, é o empenho da igreja. E é somente pela fé em Jesus Cristo que todos esses problemas que vão colocando aí de preconceitos são sanados. O mundo tenta, mas não consegue. Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. E somente em Cristo é que é possível você interpretar corretamente o que é ser humano. Para o mundo, somos somente amebas que se desenvolveram acidentalmente a partir de uma explosão. Como haverá respeito? Como haverá empatia, né? A palavra da vez. Como vai ter empatia no mundo? Como alguém que está em guerra com Deus pode ter empatia por alguém? Então, meus irmãos, que sejamos também Pedro na vida de outros. Que se há qualquer medida de resistência com qualquer povo, com qualquer coisa, que isso seja arrancado dos nossos corações. E que possamos compreender essa realidade da soberania de Deus. Porque o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é a soberania de Deus sobre a vida de Cornélio. Deus usa todo esse cenário, mas ele não era o único centurião, não era o único temente a Deus. Mas aprove Deus escolher Cornélio e conduzir Pedro até lá. Então eu peço, meus irmãos, que essa palavra fique em seu coração, enquanto nós distribuímos aí os elementos da ceia. Queria pedir para distribuir os elementos da ceia. Peço para que os irmãos não se desconcentrem. A ceia não é um tempo mais relaxado do culto. Não. Tenhamos o devida reverência. Porque a realidade do Evangelho, meus irmãos, ela se processa espiritualmente, não na carne. A consciência do que é a ceia do Senhor também é uma realidade espiritual. Nós temos elementos físicos, mas que apontam para uma realidade espiritual do que se deu com cada um que crê. Oremos. Senhor Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença.
Abençoa, Senhor, estes alimentos, conforme o Senhor nos orienta na Tua Escritura. Que cada irmão, Senhor, possa ceiar essa noite com a consciência que a Tua palavra determina. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir pegando, meus irmãos. Enquanto isso, enquanto você pega, eu quero que você pense sobre algo. Eu comentei aqui, mas eu quero repetir. A graça do Evangelho chegou para você. Você está aqui por causa disso. A Bíblia diz que nós éramos como estrangeiros. A Bíblia diz que nós éramos como ovelhas que não tinham pastor. Incircuncisos, fora do povo, fora da promessa. Mas agora não, meus irmãos. Por causa da obra de Jesus Cristo, o que o Evangelho de João vai nos dizer é que o Senhor nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, olhe para este texto que nós lemos hoje, meditamos hoje, entendendo que a sua casa também recebeu o Evangelho. E que isso não é algo banal, não é algo comum, é extraordinário. Nós sempre incentivamos os irmãos a lembrar do seu batismo, ou dos momentos onde de fato você recebeu da parte do Espírito Santo o entendimento do Evangelho. Como diz o pastor Marcelo, isso não é primeiro amor. Se não queima agora, nunca queimou. Essa frase é dele. Eu concordo com ela. Não existe esse momento onde eu era. Não, ou você é ou não é. Eu não estou dizendo que não existem momentos que nos deixam mais abatidos, mas não desanimados. Aquilo que queima dentro, aquilo que confirmou a fé no seu coração, isso ninguém pode arrancar. Porque é dado, é entregue, é dom de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor Jesus, te agradecemos, porque assim como lemos que o Evangelho está nesse momento histórico que estamos lendo, Senhor, do contexto da carta, está prestes a chegar à casa de Cornélio. Nas nossas vidas nós já fomos alcançados, Senhor. Que essa realidade presente possa nos constranger todos os dias. Obrigado, Senhor, pela tua coragem, pelo teu ato heróico. Não há ninguém como tu, Senhor, que sendo de fato inocente se entregou por nós. Ceiamos, Senhor, com essa plena convicção de que o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Podeis comer o pão. Versículo 25. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor Jesus, hoje, graças a Ti, Senhor, e o Teu ato heróico, somos testemunhas Suas
Não por mérito nosso, Senhor. Não por nada que fizemos. Não por nenhuma ação ou por algo que pensamos. Não há nada em nós que nos faça dignos, Senhor. Mas o Senhor nos alcançou. E pelo teu sangue derramado naquela cruz, somos lavados. Nascemos de novo em ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nova vida em ti, Senhor. E com essa consciência, ceiamos essa noite. De que bebemos do teu cálice. Como testemunhas de que o Senhor de fato é o Salvador. E de que sem ti, Senhor, não há salvação. Obrigado por essa realidade chegar a nós e nos transformar por completo. Em nome de Jesus. Podeis beber, meus irmãos. Meus irmãos, você que preparou a sua oferta, faça com consciência, com carinho, com profundo afeto pela obra do Senhor e por Deus. Tem o QR Code aí nas cadeiras para facilitar para quem quiser fazer via Pix. Está aí disponível nas cadeiras.